Será que você já passou por um problema muito difícil na sua vida e não tinha esperanças de encontrar alguma solução para isso? Saiba que você não está sozinho. Muitas pessoas já passaram por isso e encontraram uma forma de vencer as dificuldades da vida. Pois a história de hoje também é uma história real que aconteceu com um grande homem que recebeu uma grandiosa ajuda, um santo remédio lá do céu. Ah, mas esse remédio que vou te mostrar, você também pode usar. Curioso para saber? Pois vamos já à nossa contação após a vinheta. E a história de hoje toma lugar no ano de 1170, no Reino de Castela, atual Espanha. Certa vez, Joana, uma nobre do Reino de Castela, estava grávida e sonhou com o seguinte: viu em sonho que o bebê que carregava em seu ventre aparecia na forma de um cãozinho que trazia uma pequena tocha ardente em seus dentes. E que ao sair do útero de sua mãe, incendiava o universo todo com ela. E assim nasceu Domingos de Gusmão, filho de Joana e Félix de Gusmão. Recebeu este nome pois Domingos significa guardião do Senhor, ou mesmo guardado pelo Senhor. E os pais de Gusmão e de toda a sua família pertenciam à nobre classe dos guerreiros. E claro que seus pais desejavam que Domingos seguisse os grandes passos de sua família. Mas talvez Deus já tivesse outros planos para aquele menininho, pois também a madrinha de Domingos tivera sonhos com eles e vira que a testa do menino figurava uma grande estrela que iluminava por onde ele passava. Foi crescendo então o menino Domingos, que era muito dado à leitura, ao estudo e veja só, também à religião. De origem católica, desde cedo, Domingos se mostrou muito afeito a grandes penitências e longas horas em oração. Contrariando um pouco o desejo de sua família, aos 17 anos, Domingos entrou para o seminário. E desejoso de aprender cada vez mais sobre o Evangelho, decidira tornar-se padre. E como era muito dado ao estudo, aprendia com facilidade as grandes passagens do Evangelho e com muito fervor e ardor em seu coração, inflamado pela caridade, passava o tempo todo a pregar às pessoas e trazer-lhes os ensinamentos do Evangelho, aquilo que Jesus nos deixou por meio de seus apóstolos. E logo, Domingos se tornou famoso pelas suas fervorosas pregações. O bispo da cidade adorava Domingos e quis logo lhe dar cargos, mas Domingos não queria saber disso. Gostava da simplicidade de andar pelas ruas e pregar. E assim continuou a vida de Domingos, pregando sempre, ficando longas horas em oração, em penitências e em jejum, para a glória de Deus. Gostava tanto de pregar que acabou formando a própria ordem, a Ordem dos Pregadores, também conhecida como Dominicanos. E assim, muitos outros jovens se uniram a Domingos para espalhar o Evangelho, se tornando membros de sua ordem. E durante a sua vida, por causa de suas fervorosas orações, Deus realizou grandes milagres a seu pedido. Também foi amigo de São Francisco de Assis, pois viveram na mesma época. Mas aconteceu que em dado momento, no sul da França, os albigenses começaram a espalhar mentiras sobre Jesus. Essas mentiras ficaram conhecidas como heresia, a heresia dos albigenses ou dos cátaros. E o catarismo pregava que haviam 2 deuses. E os cátaros também diziam que ter filhos era uma coisa ruim e perseguiam as mulheres grávidas. E São Domingos chorava ao saber quantas mentiras eram pregadas por aí em nome de Jesus. Pediu então permissão ao seu bispo para que ele e os seus frades pudessem ir até o sul da França e pregar. E o bispo assim permitiu. Partiram
imediatamente a esta grandiosa aventura e, ao chegarem lá, de muita boa vontade, todos os irmãos pregadores passavam horas e mais horas chamando o povo, as igrejas, para que pudessem pregar a verdade do Evangelho, iam às praças, conversavam com as pessoas, mas ninguém queria saber deles. As pessoas estavam de tal forma vivendo suas vidinhas que mal queriam saber sobre Evangelho, igreja. Deixa isso pra lá, pensavam as pessoas. Nessa época também, os religiosos rezavam os 150 salmos. Mas era muito difícil decorar aquele tanto de salmo, principalmente para as pessoas que não sabiam ler, que era uma realidade muito comum nessa época em que estamos falando. Por isso, alguns monges e também os pregadores começaram a ensinar o Pai Nosso e a Ave Maria. Então as pessoas rezavam 150 Pai Nossos ou 150 Ave Marias, aquilo que elas soubessem fazer. E São Domingos tentou ensinar isso às pessoas, mas ninguém estava muito afim de aprender a rezar. Mas São Domingos era incansável e não desistiria daquelas pessoas, mesmo que elas já tivessem desistido de Jesus. Um dia, pôs-se em oração fervorosa e durante esse dia não comeu absolutamente nada. Se pôs em oração e durante a noite toda orou a Deus que lhe desse um remédio para resolver aquela debandada da igreja que as pessoas estavam fazendo. E pedia, e rogava, e chorava, até que... Conta-se na tradição que a própria Virgem Maria desceu do céu para falar com Domingos. Meu querido filho, eu escutei tuas orações e meu filho também. Por isso vos trago aqui um remédio. E das próprias mãos da Mãe de Deus, São Domingos recebeu uma conta com várias pedrinhas que pudesse ajudar a contar. Espantado, a Virgem lhe disse: espalhe o saltério mariano. Ensine as pessoas a rezarem a Ave Maria, a saudação angélica, aquela que trouxe a salvação do mundo. São Domingos ficou encantado com aquele presente da Virgem Maria e no mesmo instante pôs-se a rezar. Nas contas iguais, rezava Ave Maria. Nas contas diferentes, rezava o Pai Nosso. São Domingos, assim que levantou bem cedinho, saiu para fazer aquilo que a Santa Virgem havia lhe dito. Começou a orar, ensinou os seus irmãos a rezar também, assim como ele. Em dado momento, foi até a igreja principal da cidade e começou a chamar todos. Venham, venham todos, quero fazer uma pregação. Não, lá vem aquele maluco. Estou muito ocupada. Não quero saber de pregação, preciso trabalhar e ter dinheiro. Venham, por favor, venham todos. E naquele exato momento, começou uma tempestade terrível, uma chuva torrencial que obrigou a todos a entrarem correndo na igreja. E no momento em que caía aquela terrível chuva, São Domingos começou a rezar o Saltério Mariano. Mas o que ele está fazendo? As pessoas começaram a se perguntar o que era aquilo. E São Domingos então disse: oremos todos, meus irmãos, para que a tempestade passe. É pra já! E todos, juntamente com Domingos, começaram a rezar. E assim que terminaram, a chuva passou. E Domingos então pôde fazer a sua devida pregação. E após aquela bela oração, as pessoas se converteram e passaram a frequentar a igreja. Mas não somente aqueles que estavam na igreja, pois a fama de Domingos começou a se espalhar rapidamente, assim como a eficácia da oração do Saltério Mariano, pois muitos começaram a rezá-lo, pedindo cura de suas doenças, pedindo a conversão da sua família, pedindo para que tivessem um filho, aquelas famílias que não podiam gerar, pedindo ajuda financeira, enfim, a lista é enorme, pois Deus está sempre pronto para ouvir as nossas preces. Mas é preciso que oremos com fervor e tenhamos também paciência para o tempo de Deus. E com a oração do Saltério Mariano, São Domingos conseguiu acabar com muitas mentiras que eram espalhadas por aí, e muitas daquelas pessoas que espalhavam essas mentiras
se arrependeram e passaram então a viver a verdade do Evangelho. Mas não parou por aí. Ao longo dos séculos, o saltério mariano foi sendo modificado e ele recebeu o nome de rosário ou terço. Rosário vem de rosas, pois cada Ave Maria que fazemos para a Virgem Maria é como se lhe dessemos uma rosa lá no céu. E é com grande alegria que ela ouve as nossas preces e está sempre disposta a nos ajudar. Hoje, o rosário é uma oração meditativa que fazemos pensando na vida de nosso Senhor Jesus, pensando em seus grandes mistérios, como a anunciação do anjo, o nascimento na gruta de Belém, a apresentação de Jesus no templo. E enquanto vamos meditando em toda a história de sua vida, vamos dizendo Ave Maria como se fosse uma música de fundo que nos ajuda a meditar e aprender melhor sobre a vida de Jesus. E foi com este santo remédio que São Domingos e muitos outros santos alcançaram muitas graças. E nós também, no nosso dia a dia, podemos alcançá-lo por meio da reza do Rosário. E foi assim que São Domingos, que quer dizer guardião do Senhor, foi guardião de 3 maneiras. A primeira, guardando a honra de Deus. A segunda, guardando o próximo, ajudando para que saíssem das mentiras. E em terceiro, guardando a si mesmo e a vontade de Deus ao respeitar os seus mandamentos. E a biografia de São Domingos de Gusmão eu retirei deste livro aqui, A Legenda Áurea, A Vida dos Santos, e também da tradição, onde diz que ele recebeu a visita de Nossa Senhora. Se você gostou de saber a origem do Rosário, deixa aqui nos comentários e compartilhe também com os amigos que poderão adorar essa incrível história. E até a próxima!